Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, Deus. E te pedimos, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos instruir nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai querido, Pai amado. Nos ensina, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nesta noite, Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Pode sentar, queridos. Graças damos ao Senhor. Mais uma vez estamos aqui nessa noite. Durante esses 12 dias, nós viajamos por esses temas que foi ministrado aqui nos 12 dias de clamor. Temas importantes, temas maravilhosos. Falou de força, falou de perder a força, falou de buscar a presença de Deus, falou de sonhos, falou de casamento, família, finanças, ou seja, falou de vários temas que vai ser mais estudado durante o correr do ano. Mas hoje, voltando para o nosso atualidade, ou seja, para os dias de hoje, hoje 16, acredito que 16 do 1, e o nosso tema no mês de janeiro é perdi a força. Então, nosso tema central é buscar o que se perdeu. O que você perdeu durante esses 2 anos de pandemia? Será que você perdeu a fé? Será que você perdeu a esperança? A confiança? Tudo isso nós vamos estar aprendendo. E nós vemos que muitas pessoas, eles retrocederam. Eles vêm de aproveitar os momentos que passamos para crescer, não, muitos caíram, muitos perderam a força e voltaram atrás. Mas nós vemos que o Senhor, Ele é aquele que vai nos ajudar a encontrar, a buscar aquilo que se perdeu. Então, eu não sei o que você perdeu durante essa jornada de 2 anos que estamos completando agora de pandemia, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para restaurar, para restituir tudo aquilo que você perdeu. E o nosso tema desse mês é perdi a força. O que leva uma pessoa a perder a força? Geralmente, um esgotamento é que faz a pessoa perder as forças. Um esgotamento mental, um esgotamento físico. Você pode até dizer, poxa, eu me esgotei de estar na casa de Deus durante 2 anos. Isso não é verdade, porque nós ficamos um bom tempo, E na verdade, na casa de Deus não esgota ninguém. Quando nós estamos na presença de Deus, na casa do Senhor, ao contrário, em vez de nós se esgotarmos, se enfraquecermos, nós se fortalecemos. Então, eu não sei o que é que você perdeu durante esses 2 anos, mas se você perdeu a força, pode ter certeza que Deus é fiel para te fortalecer. Nós vemos que um carro, quando ele começa a perder as forças, geralmente é o sistema elétrico que não está funcionando, ou mesmo uma gasolina ruim, uma falha no sistema de alimentação, que faz com que o carro venha a perder a força ao ponto de chegar uma hora dele não funcionar mais. O que leva o carro a um estado desse? Às vezes uma falta de manutenção, às vezes o cuidado, que isso é o principal, que faz com que você venha perder as forças, é o cuidado. Cuidado em quê? Cuidado com você mesmo. Porque o nosso tema esse ano é voltado para você ter cuidado com as pessoas, ou seja, levar para elas, para que elas venham encontrar as forças que elas perderam. Mas se você também não se cuidou, foi o motivo que levou você a perder as forças. Nos seres vivos também não é diferente. O que geralmente leva as pessoas a perder a força é a falta de cuidado. Você pegar uma planta, ou um animal, ou até mesmo nós seres humanos, que faz ele perder as forças, geralmente é o esgotamento por falta de alimentação, por falta de nutriente, por falta de cuidado com o corpo e, principalmente, nos seres humanos,
o esgotamento mental. Então, quando as pessoas se encontram esgotadas mentalmente, ela acaba caminhando rumo ao abismo, que é a depressão. E nós vemos que muitas pessoas se encontram deprimidas. Eu não sei o que te levou a você perder as forças. Talvez seja a falta de perspectiva de dias melhores, ou a falta de esperança. Olha, acabou a esperança diante de tantas tempestades que você já passou, que nós já passamos. Talvez você tenha perdido um ente querido durante essa pandemia. Talvez você ficou doente. Tudo isso te leva ao esgotamento. Ou seja, quando você está doente, você acaba ficando vulnerável, você acaba ficando fraco. Seu corpo fica fraco e debilitado. Então, se você parar de se alimentar, você vai ficar fraco. Então, geralmente, o que leva, voltando à palavra cuidado. Inclusive, foi no começo do ano, primeira reunião nossa, foi colocada aqui uma ilustração de uma planta, de uma rosa, de uma flor ali. E o que mais aquela planta precisava era de cuidado para ela ser bonita, ser saudável. Então, nós vemos que o que faz você perder as forças é o cuidado. Cuidado de estar na presença de Deus, de estar se alimentando com a palavra do Senhor, de estar se alimentando através da oração, de comunhão com Deus, de adoração. Então, querido, isso leva a um esgotamento. Quando você deixa de buscar a presença de Deus, quando você deixa de se alimentar. Eu falei que fisicamente, quando você deixa de se alimentar, você fica fraco. Mesma coisa também é espiritualmente. Quando você deixa de se alimentar de Jesus, quando você deixa de se alimentar da palavra de Deus, que é ela que vai nos trazer nutriente para nossas vidas, você se encontra fraco. Então, eu não sei o que te levou ao esgotamento, eu não sei o que te levou a você ficar fraco, ou até mesmo desanimado, ao ponto de querer voltar atrás, e muitos voltaram. Talvez você que está assistindo em casa, talvez você voltou atrás, em vez de você caminhar, crescer, voltou atrás. Eu lembro que no começo dessa pandemia, não sei se foi logo nas primeiras ministrações que eu fiz, ali por vídeo, e eu falava, olha, muitos vão sair fortalecidos diante dessa situação. Não sabia quanto tempo que ia ser, 2 meses, 3 meses, igual, muitos vão sair fortalecidos e vão crescer durante esse tempo de isolamento, mas infelizmente muitos vão retroceder, muitos vão perder a fé, muitos vão perder a esperança. Ou seja, eu falei isso há 2 anos atrás, praticamente, lá no mês de março, e nós vemos que muitos realmente caíram, muitos voltaram atrás, muitos perderam as forças, perderam a esperança, a alegria de servir a Deus. Mas se você está aqui nessa noite, se você está me ouvindo nessa noite, pode ter certeza que só o fato de você já estar ouvindo essa ministração, ouvindo essa palavra nessa noite, pode ter certeza que você é mais do que vencedor. Porque por mais que você se encontre, olha, puxa vida, eu ainda me sinto fraco, eu ainda me sinto abatido, eu ainda sinto meio triste, mas o Senhor tem te dado força, você tem caminhado, e eu tenho certeza que você vai se fortalecer a cada dia. Nós vamos ler um texto essa noite e você vai entender melhor, que está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Texto conhecido, acredito que praticamente todos aqui já ouviram falar dessa passagem. Eu falei o que leva uma pessoa a perder as forças, o que leva a pessoa a perder a confiança, a desmorecer, a entrar numa crise, a um esgotamento mental, ao ponto de se esconder numa caverna, que é o que aconteceu com Elias, que nós vamos ver nessa noite. Capítulo 19, diz assim, versículo 1: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se disser que amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele
se levantou para escapar com vida, e se foi chegando a Beceba, que é Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi se assentar-se debaixo de um zinco. Pediu para si a morte e disse: já basta. O Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que o dos meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinco. E eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor tocou-lhe pela segunda vez e disse: levanta e come, porque muito será longo o teu caminho. Então, querido, até aqui depois nós continuamos. Elias, é bom entender que Elias era um homem de Deus, assim como eu e como você. Elias era um homem que tinha uma fé extraordinária, era um servo do Senhor, um profeta de Deus, que se você ver um capítulo anterior, Elias aqui, no capítulo anterior, Elias faz milagre extraordinário, ou seja, ele ora, a chuva, né, vem, depois de um período de muitos anos de seca, Elias ora, desce fogo do céu, consome os holocaustos, ele mata os 450 profetas de Baal. Então nós vemos que era um homem que tinha uma fé ativa, uma confiança tremenda em Deus. Mas Elias, querido, assim como eu e você, ou seja, eu e você também somos sujeitos às mesmas paixões que Elias, somos humanos. Então nós vemos que, apesar de Elias ter essa confiança em Deus, ter esse contato com o Senhor, de orar e descer fogo do céu, consumir o holocausto, orar para que a chuva parasse, a chuva parava, orava novamente a chuva, para que a chuva viesse descer, e a chuva vinha descer sobre a terra. Nós vemos que Elias também chegou num momento de conflito, e com nós, seres humanos, não é diferente. Às vezes você está na sua jornada, está bem, você está caminhando com Deus, você está com a sua fé fortalecida, que nada te abala, e às vezes vem um vendaval, às vezes vem, na verdade, nem um vendaval, às vezes vem um ventinho mesmo, uma coisinha, uma brisa que não derruba nem um pé de coentro, e acaba nos abalando. Quando Elias soube da notícia aqui que Jezabel disse: olha, amanhã essas horas você estará morto, ele temeu. E nós vemos que o que mais nos paralisa é o medo. Vemos aqui um motivo de Elias perder as forças, ou seja, ele teve medo. Ele tinha uma confiança inabalável no Senhor, mas ele, no seu momento de fraqueza, ele teve medo e fugiu para escapar com a vida. E nós vemos que ele foge, sai caminhando e chega no momento que ele fica debaixo de uma árvore e deseja a morte. Diz: olha, melhor é morrer do que viver. Você imagina o estado que esse homem estava, o que levou Elias a ficar nessa situação. Aí eu te pergunto: o que levou você a perder as forças? O que levou você a perder a confiança em Deus? Será que foi o medo? Será que foi o vendaval, a tempestade? O que te levou a você perder as forças? E nós vemos que aqui o anjo do Senhor, depois que ele deseja a morte, o anjo chega, ele toca ali, traz para ele pão, traz para ele água, ele come, bebe, e ele vem de caminhar. Ou seja, o anjo do Senhor aparece naquele momento. O homem estava numa situação tão crítica, o conflito dele era tão grande, que ele vem de comer aquela comida ali no deserto. Ou seja, o cara tinha caminhado um dia no deserto. Da onde vinha comida para ele ali, se não fosse Deus, se não fosse o anjo? Ou seja, em nenhum momento Deus abandonou Elias. Assim como você, mas às vezes você entra em conflito, Deus nunca te abandonou, Deus sempre esteja ao teu lado. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos teus desertos, nos momentos em que você até mesmo perdeu a confiança em Deus, a esperança,
você nunca esteve só. Deus sempre esteve ao teu lado. E nós vemos que Elias ali, o anjo estava cuidando dele, traz para ele pão, traz para ele água. O homem vem de comer e seguir a sua jornada, seguir a sua caminhada, ao qual ele era escolhido para fazer, que ele era o profeta de Deus. Ele volta a dormir. Mais uma vez o anjo toca-lhe e diz: olha, levanta-te, come e bebe, porque muito longo será o teu caminho, a tua jornada. Ele ali prontamente acaba comendo, bebendo, e com aquela força, aquela comida, o homem comeu 40 dias. Ou seja, não era um alimento qualquer, não era um pão com mortadela, não era um marmitex, não era feijão com ovo, arroz, não, querida, ali era uma comida, né? Era um pão e água, mas tinha um ingrediente que vinha do céu, porque se não fosse depender dos nutrientes que tinha naquele pão, ele não ia caminhar 40 dias não. Ele caminhou 40 dias. O que foi que ele fez depois disso? Entra numa caverna, se esconde lá. Ou seja, o homem estava numa crise tremenda, o homem estava esgotado mentalmente. Então nós vemos que as nossas maiores vitórias, nossas maiores pelejas, nossas maiores guerras são vencidas na mente. A mente de Elias estava cansada. Então o que é que tem te cansado? É o excesso de trabalho? Não sei o que te levou você a ficar esgotado e perder as forças, mas Deus vai te restaurar. E nós vemos que ele entra naquela caverna, e lá o anjo do Senhor, vamos continuar lendo aqui para a gente entender melhor, versículo 7. Versículo 7 não, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E disse ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Então ele começa a sua queixa, ele começa lá, fosse no dia de hoje, seu mimimi, né? O pessoal tem a palavra, o pessoal usa muito, né? Se queixando: poxa, olha, só eu fiquei. E às vezes, querido, quando você está esgotado mentalmente, quando você às vezes está insatisfeito, você acha que só tem você. Ele fala: só eu escapei, os outros largaram a tua aliança. E não era bem isso que tinha acontecido. Deus, ele tinha guardado aqueles que verdadeiramente serviam a ele de coração, que não se deixaram levar pelos ídolos, aqueles que não se voltaram para o Deus estranho. E no versículo 11 diz assim: e Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Então, querido, Elias estava dentro da caverna, e o Senhor fala para ele: sai para fora. Às vezes, querido, para você sair de uma situação, é necessário, para que você venha enxergar, você sair fora. Sair fora, procurar sair fora daquele problema, para que você venha enxergar a solução. Ou seja, ele estava preso. Deus diz: olha, sai para fora. A caverna ali talvez estivesse limitando a visão de Elias, e Deus diz: olha, sai para fora, olha. Aí não acabou. Então, querido, não acabou a sua jornada, ainda não acabou a sua caminhada. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. O que Deus tem para fazer na minha vida é muito grande. Então, se você perdeu as forças, perdeu a confiança, se você está desanimado, o Senhor, ele vai restaurar as suas forças. E depois, continuando no versículo 11: eis que passava o Senhor também um grande... Vamos no começo. 11. E disse-lhe Deus: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes,
quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, nós vemos que quando ele sai para fora, vem um terremoto, vem um fogo, vem um vento, e Deus não estava. Ou seja, Elias, a partir do momento que ele saiu para fora da caverna, daquele lugar que ele limitava a sua visão espiritual, daquele lugar ao qual ele estava ali, já entregue ao desânimo, entregue numa depressão profunda, quando ele sai para fora, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, ele começa a ter acessibilidade de novo, de perceber que Deus não estava no fogo. Deus fala através do fogo, Deus fala através do terremoto também. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento. Aí depois de tudo isso, ele viu uma voz suave e delicada, e ali o Senhor está. Então, querido, em nenhum momento Deus deixou de estar com você. Em nenhum momento Deus se esqueceu. Não tem como você fugir, como eu falei lá, inclusive quando estava ministrando a respeito da presença. Não tem como você fugir da presença de Deus. Em versículo 13 diz: sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E disse: eu tenho sido muito extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei e busca a minha vida. 15. E o Senhor disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chega lá, unge ao rei da Síria. Também Jeú, filho de Ziz, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta em teu lugar. Então nós vemos que ele não estava só, não só existia ele. O Senhor disse: olha, vai, unge o sucessor, que é Eliseu. E no versículo 18 diz assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram, e toda a boca que não beijou Baal. Então nós vemos que, para quem achava que estava sozinho, o Senhor tinha conservado 7.000 que era fiel. Então, que deve ver, você acha que você está sozinho. Às vezes você diz: poxa, só eu faço, só eu. E você acaba perdendo a sua confiança em Deus, perdendo as suas forças, porque você começa a ficar esgotado mentalmente quando você se acha que está sozinho. O primeiro ponto, você tem que entender que nunca você está só. Deus sempre está com você. E nós vemos que o Senhor disse para ele assim: olha, no versículo 15, o Senhor fala para ele o quê? Volta para o caminho. Volta para o caminho do deserto de Damasco. Então, querido, eu não sei como que está a sua vida. Se você perdeu a rota, se você perdeu a esperança, se você perdeu as forças, o Senhor disse para que você venha voltar para o caminho em que você estava antes, alegre na presença de Deus, buscando ao Senhor. Comece a imaginar essa noite. Eu falei que você nunca esteve só. Comece a imaginar quantos desertos você já atravessou, quantos temporal, quantas tempestades você já passou. Você esteve só nessas tempestades? Você esteve só nos seus desertos da sua vida? Porque cada um de nós, que nós temos o nosso deserto, não adianta. Todos nós temos um deserto e vamos rompê-lo. A diferença está em você morrer no deserto e você vencer o deserto. Mas todos nós passamos vendavais, todos nós passamos tempestade,
Mas a lição é o que eu vou tirar da tempestade, o que eu vou tirar do deserto. Eu vou me fortalecer, ou eu vou perder a esperança, perder as forças e me prostrar diante do deserto, diante da tempestade, diante do vendaval. Todos nós somos sujeitos, querido, a passar por ventavais. Ou seja, aqui nós vemos que Elias era um homem de Deus, um homem que tinha uma comunhão extraordinária com Deus, e ele entrou em pane, entrou em parafuso, ou seja, uma crise tremenda. Mas o desejo de Deus é que eu e você venha romper os nossos desertos, porque é o Senhor que vai nos fortalecer, é o Senhor que vai nos dar força para vencer todas as nossas pelejas, todas as nossas batalhas. Quantos leões você já matou? O pessoal tem um desejo que matamos um leão por dia. Quantos leões você já matou? Quantos perrengues você já passou na vida? Mas você venceu. Talvez quantos até momentos de enfermidade você já passou, mas você venceu. Você nunca esteve só. Deus sempre esteja ao teu lado. Deus sempre esteve junto de você, ainda que você não visse. Ou seja, nós vemos que Elias aqui, Deus estava agindo na vida dele, Deus falando com ele, Deus, o anjo do Senhor trazendo alimentação, e ele não estava percebendo, e antes da situação que ele estava. Então talvez você se encontre também nessa situação, mas hoje o Senhor, meu Deus, o Senhor teu Deus, é Ele que te dá força, é Ele quem vai te restaurar, é Ele quem vai te fortalecer, para que você volte para o caminho, caminhar rumo à sua jornada, vença todos os desertos que estão diante de você, rompa as tempestades, rompa as barreiras, e você vai chegar no alvo final. Então não fique prostrado diante das tribulações, não fique prostrado diante das dificuldades. Se você perdeu as forças, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar. Então é necessário que você volte para o caminho. Esse ano nosso tema é buscar o que se perdeu. E eu faço mais uma vez essa pergunta para você: o que você perdeu? Eu não sei, você sabe. E como eu falei, que você já venceu muitos desertos, você venceu muitas tempestades, e é você o responsável por vencer tudo isso. Deus sempre esteja ao teu lado, Deus sempre foi com você, e você venceu porque você estava com Deus, você estava ao lado do Senhor, e o Senhor te ajudou a vencer. Mas aí eu disse: quando você passar pelas águas, as águas não vão te submerger. Quando você passar pelo fogo, também o fogo não vai queimar, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que você esteja. Então, querido, você nunca está só, Deus sempre está. Ainda que você olhe, não tenha ninguém à sua volta, aí você fala: puxa vida, mas só eu faço as coisas na igreja, só eu faço as coisas na minha casa, só eu. Não, querido, Deus sempre está ao teu lado. Não faça como Elias, que achou que só ele, que era só ele. Não, Deus está com você. E para fechar essa noite, eu quero ler mais um versículo aqui, que está em Salmos de número 28. Então, querido, é o Senhor quem te dá força. Salmos número 28, versículo 7. Então, se você perdeu as forças, se você perdeu a esperança, pode ter certeza que Deus vai te fortalecer. E no versículo 7 aqui de Salmo número 28 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confio o meu coração. Fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. Então, querido, o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos fortalece. Realmente nós somos pó, realmente nós somos seres humanos, e às vezes chegamos a esse ponto. Não estou aqui para julgar você, nem acusar você. Todos nós passamos os nossos desertos, como eu falei agora há pouco, temos nossos momentos, mas a questão é desistir, lutar, vencer. A opção é lutar e vencer, não desistir. Não somos daqueles que desistem, não somos daqueles que voltam atrás.
Nós somos aquele que, às vezes, voltamos, como diz o versículo, mas para pegar a rota correta. Ou seja, se você deu um passo na direção contrária, na direção errada, você vai voltar, dar um passo para pegar o caminho certo. Você vai andar no caminho de Deus. Então, querido, o Senhor é a tua força, o Senhor é a minha força. Como diz o versículo também, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você está triste, desanimado, você perde a força. Foi o que aconteceu com Elias. Elias perdeu a alegria naquele momento e ficou fraco. Mas quando você está alegre, servindo a Deus, você se torna forte, você se torna vitorioso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Acredite nessa verdade, acredite na palavra de Deus, que é o Senhor quem te fortalece, que é o Senhor quem te dá graça, que é o Senhor que te dá ânimo para vencer. Então, querido, fique de pé nessa noite, por favor. Vamos estar adorando ao Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração, e Ele é a nossa força. Por isso nós o louvamos, porque Ele nos fortalece. Então, nessa noite, se fortaleça no Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, querido, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no poder de Deus nessa noite, que você vai vencer. Você vai vencer todos os desertos que estiver diante de você. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no meio da tempestade, você vai passar, porque você chegou até aqui e o Senhor teu Deus foi contigo, e Ele vai continuar a jornada. Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai continuar a nos ajudar, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel. Oh, Senhor Deus, derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu poder e da tua fortalecimento sobre as nossas vidas. Ainda que nós nos encontramos fracos, Senhor, desanimado, caído, Deus, mas nessa noite o Senhor é poderoso para fortalecer os nossos corações. Nos fortalece, Deus. Oh, aleluia.